preenchimento das lacunas, criação de estruturas. A grande descoberta de minha geração é que seres humanos podem mudar a vida mediante a mudança de suas atitudes mentais. William James. Não se vê uma coisa diferente, mas se vê de forma diferente. É como se o ato especial de ver fosse alterado por uma nova dimensão. Carl Jung. Uma coisa é processar lembranças de um trauma, outra, totalmente diversa, é enfrentar o vazio interior, as lacunas na alma que resultam de não ter sido desejado, visto ou não ter tido permissão para dizer a verdade. Se seus pais não sorriam de felicidade ao olhar para você, será difícil que você saiba como é se sentir amado. Se você vem de um mundo incompreensível, repleto de segredos e de medo, é praticamente impossível encontrar palavras que exprimam o que suportou. Se você cresceu ignorado e indesejado, será difícil desenvolver um senso visceral de agência e autoestima. A pesquisa que eu, Judy Herman e Chris Perry fizemos, ver o capítulo 9, demonstrou que tanto as pessoas que se percebiam como indesejadas na infância, quanto aquelas que não se lembravam de se sentir em segurança, não colhiam todos os benefícios da psicoterapia convencional, talvez porque não pudessem ativar velhas lembranças de se perceberem alvos de cuidados. Eu identificava essa impossibilidade até em alguns de meus pacientes mais empenhados e articulados. Apesar dos esforços na terapia e das realizações pessoais e profissionais, não conseguiam eliminar as marcas demolidoras de uma mãe demasiado deprimida para lhes dar atenção, ou de um pai que os tratava como se desejasse que nunca tivessem nascido. A vida deles mudaria de modo radical se pudessem reconstruir aqueles mapas implícitos. No entanto, como fazer isso? Como ajudar as pessoas a conhecer visceralmente sensações antes ausentes em sua vida? Vislumbrei uma possível solução em junho de 1994, ao participar da Conferência de Criação da Associação Americana de Psicoterapia Corporal, numa pequena faculdade em Beverly, na costa rochosa de Massachusetts. Ironicamente, eu fora convidado para representar a corrente dominante da psiquiatria e falar da utilização de tomografias cerebrais para visualização de estados mentais. Mas assim que entrei no saguão, onde muitos participantes tomavam café, percebi que o grupo era bem diferente do pessoal que eu costumava ver em congressos de psicofarmacologia e psicoterapia. O jeito como eles se comunicavam, suas posturas e gestos, tudo irradiava vitalidade e envolvimento, o tipo de reciprocidade física que é a essência da sintonia. Logo comecei a conversar com Albert Pesso, um parrudo ex-dançarino da companhia de dança de Martha Graham, então com 70 e poucos anos. Sob suas baças sobrancelhas, ele destilava bondades e segurança. Contou que descobrira como modificar de maneira fundamental a relação de uma pessoa com seu self somático. Seu entusiasmo era contagiante, mas continuei cético e lhe perguntei se ele tinha certeza de que era capaz de alterar as configurações da amígdala. Sem se importar com o fato de seu método nunca ter sido testado cientificamente, ele me garantiu que era possível. Pesso ia dirigir uma oficina de Terapia Psicomotora PBSP e me convidou para assistir. Aquilo não parecia com nenhum trabalho em grupo que eu já vira. Ele se sentou numa cadeira baixa diante de uma mulher, Nancy, a quem chamava de protagonista, com os demais participantes sentados em círculo em almofadas. Começou pedindo a Nancy que falasse sobre o que a perturbava, e de vez em quando usava as pausas dela para testemunhar o que observava. Por exemplo, uma testemunha vê como você fica abatida quando conta que seu pai abandonou a família. Admirei a atenção com que ele acompanhava mudanças sutis em Nancy, quanto à postura corporal, expressão facial e direção do olhar, as expressões não verbais da emoção. O termo para isso na terapia psicomotora é microrrastreio. Toda vez que Pesso fazia uma declaração de testemunha, o rosto e o corpo de Nancy relaxavam um pouco,
como se ela se sentisse reconfortada por ser observada e validada. Os comentários tranquilos de Peço pareciam injetar ânimo em sua disposição de se abrir e ir mais fundo. Quando ela começou a chorar, ele observou que ninguém deveria suportar tanto sofrimento sem ajuda, e perguntou se ela queria escolher alguém, a quem se referiu como pessoa de contato, para se sentar a seu lado. Nancy anuiu, e depois de correr os olhos pela sala, apontou para uma mulher de meia idade e aspecto bondoso. Peço pediu a Nancy que mostrasse o local em que gostaria que a pessoa de contato se sentasse. Decidida, Nancy apontou para uma almofada à sua direita. Eu estava fascinado. As pessoas processam relações espaciais com o hemisfério cerebral direito, e nossos estudos com neuroimagens haviam mostrado que a marca do trauma fica gravada sobretudo no hemisfério direito. Ver o capítulo 3. Desvelo, desaprovação e indiferença se traduzem basicamente por expressões faciais, tom de voz e movimentos físicos. De acordo com pesquisas recentes, até 90% das comunicações humanas ocorrem no domínio do hemisfério direito, não verbal, e era para ele que o trabalho de Peço parecia se orientar. À medida que a oficina prosseguia, impressionou-me também como a presença da pessoa de contato parecia ajudar a protagonista a tolerar as experiências dolorosas que ela estava escavando. O mais inusitado, porém, era como Peço criava quadros, ou estruturas, como os chamava, do passado dos protagonistas. À medida que as narrativas se desenrolavam, ele pedia a participantes do grupo que representassem o papel de pessoas importantes na vida dos protagonistas, como pais e outros membros da família, de tal modo que aquele mundo interior começava a ganhar forma no espaço tridimensional. Outras pessoas também fizeram o papel dos pais ideais desejados que proporcionariam o apoio, o amor e a proteção que faltaram em momentos críticos. Os protagonistas tornavam-se os diretores das próprias peças, criando em torno de si o passado que não haviam tido, e era evidente que sentiam um profundo alívio físico e mental após essas representações. Essa técnica poderia gravar marcas de segurança e bem-estar, mesmo décadas depois de as marcas originais de terror e abandono terem sido registradas na mente e no cérebro? Interessado no trabalho de Peço, aceitei contente seu convite para visitá-lo em sua casa numa colina no sul de New Hampshire. Almoçamos sob um antigo carvalho e ele me convidou a acompanhá-lo a seu celeiro de tábuas pintadas de vermelho, agora um ambiente de trabalho, para fazer uma estrutura. Eu já havia feito psicanálise como paciente durante vários anos e não esperava grandes revelações. Era um profissional conhecido de 40 e poucos anos, com minha própria família, e pensava em meus pais como idosos, que procuravam viver a velhice da melhor maneira possível. Não imaginava que eles ainda fossem uma influência importante para mim. Como não havia ali quem pudesse interpretar papéis, Peço me pediu que escolhesse um objeto ou um móvel que representasse meu pai. Escolhi um gigantesco sofá de couro preto e pedi a ele que o colocasse de pé a uns 2 metros diante de mim, um pouco à esquerda. Em seguida, ele perguntou se eu gostaria de pôr minha mãe na cena, e escolhi uma luminária pesada, mais ou menos da mesma altura do sofá. À medida que a sessão se desenrolava, o espaço se povoou com as pessoas importantes em minha vida. Meu melhor amigo, uma caixinha de lenços de papel à minha direita. Minha mulher, uma almofadinha perto dele. Meus 2 filhos, outras 2 almofadinhas. Depois de algum tempo, examinei a projeção de minha paisagem interna. 2 objetos pesadões, escuros e ameaçadores que representavam meus pais, e um conjunto de objetos minúsculos representando minha mulher, meus filhos e amigo. Fiquei atônito. Havia recriado minha imagem interna de meus severos pais calvinistas da época em que eu era garotinho. Meu peito ficou apertado e tenho certeza de que minha voz soava ainda mais comprimida. Eu não podia negar o que meu cérebro espacial estava revelando.
A estrutura me permitira visualizar meu mapa implícito do mundo. Disse a Peço o que havia acabado de descobrir. Ele assentiu e perguntou se eu lhe permitiria modificar minha perspectiva. Senti o ceticismo voltar, mas como gostava de Peço e estava curioso em relação a seu método, concordei, não sem hesitar. Ele então colocou o corpo entre mim e o sofá e a luminária, impedindo-me vê-los. Fui tomado no mesmo instante por uma sensação de alívio no corpo. A pressão no peito diminuiu e minha respiração voltou ao normal. Foi nesse momento que decidi ter aulas com Peço. Reestruturação de mapas internos. Projetar seu mundo interno no espaço tridimensional de uma estrutura permite enxergar o que está acontecendo no teatro de sua mente e lhe proporciona uma perspectiva muito mais clara de suas reações a pessoas e episódios no passado. Ao dispor no espaço representantes dos personagens importantes em sua vida, você talvez se surpreenda com as lembranças, pensamentos e emoções inesperadas que surgem. Pode, então, mover as peças no tabuleiro externo que você criou e ver os efeitos que isso lhe causa. Embora as estruturas envolvam diálogo, a terapia psicomotora não explica nem interpreta o passado. Em vez disso, permite que você sinta o que sentiu naquela ocasião, veja o que viu e diga o que não pôde dizer quando aquilo aconteceu. É como se pudesse retroceder o filme de sua vida e reescrever as cenas cruciais. Você pode dirigir os atores para que ajam diferentemente, como impedir que seu pai venha a agredir sua mãe. Esses quadros podem estimular emoções fortes. Por exemplo, ao colocar sua mãe real no canto, encolhida de terror, talvez você tenha uma enorme vontade de protegê-la e perceba como se sentia impotente no passado. Mas se você cria uma mãe ideal, que enfrenta seu pai e que sabe como não se deixar prender a relacionamentos abusivos, poderá experimentar uma sensação visceral de alívio e de banimento da culpa e da impotência antigas. Ou poderá confrontar o irmão que batia em você e então criar um irmão ideal que o protege e que se torna seu modelo de vida. O trabalho do diretor, terapeuta e de outros membros do grupo consiste em oferecer ao protagonista o apoio de que ele necessita para aprofundar-se naquilo que temia explorar sozinho. A segurança dada pelo grupo permite que você perceba aspectos que escondeu de si mesmo, em geral, aqueles de que mais se envergonha. Quando não precisa esconder nada, a estrutura lhe permite colocar a vergonha em seu devido lugar, nas guras que estão bem diante de você, e representam aqueles que o feriram e o fizeram se sentir indefeso quando criança. Sentir-se seguro significa que você pode dizer a seu pai, ou melhor, à pessoa ou ao objeto que o representa, o que gostaria de poder ter falado aos 5 anos. Pode dizer ao objeto que simboliza sua mãe deprimida e assustada o quanto se amargurava por não ser capaz de cuidar dela. Pode pôr à prova a distância e a proximidade, e testar o que acontece quando muda a posição dos objetos. Como participante ativo, você pode mergulhar numa cena de uma forma que seria impossível quando simplesmente conta uma história. E enquanto você se encarrega de encenar a realidade de sua experiência, a testemunha lhe faz companhia, descrevendo as mudanças em sua postura, expressão facial e tom de voz. Em minha experiência, reviver fisicamente o passado no presente e depois retrabalhá-lo num ambiente seguro e de apoio pode ter força suficiente para criar memórias novas, suplementares, experiências simuladas de crescer num ambiente sintonizado e afetuoso no qual se está protegido de todo o mal. As estruturas não apagam lembranças ruins nem as neutralizam, como faz a EMDR. Elas oferecem novas opções, uma memória alternativa na qual suas necessidades humanas básicas são satisfeitas e suas ânsias de amor e proteção atendidas. Umia a visita ao passado. Não faz muito tempo, coordenei uma oficina no Instituto Esalen, em Big Sur, na Califórnia. Maria era uma lipina esguia e atlética, de 40 e poucos anos,
que tinha se mostrado simpática e gentil nos 2 primeiros dias de trabalho, dedicados à exploração a longo prazo do impacto do trauma e ao ensino de técnicas de autorregulação. Agora, porém, sentada a uns 2 metros de mim, parecia amedrontada, arrasada. Pensei, será que ela se dispôs a participar como protagonista basicamente para agradar a amiga que a acompanhara à oficina? Incentivei Maria a observar o que se passava dentro dela e partilhar conosco o que lhe viesse à mente. Depois de um longo silêncio, ela disse: na verdade, não consigo sentir nada no corpo e minha mente está vazia. Refletindo, como um espelho, sua tensão interna, eu disse: uma testemunha vê o quanto você está preocupada com o fato de sua mente estar vazia e você não sentir nada depois de se apresentar como voluntária para fazer uma estrutura, correto? É isso mesmo, ela exclamou, parecendo um pouco aliviada. A Kogura da testemunha entra na estrutura bem no início e assume o papel de observador compreensivo e acrítico, que descreve o estado emocional do protagonista e sublinha o contexto em que ele surgiu. Isso ocorreu quando me referi a Maria como uma pessoa que se apresentara como voluntária para fazer uma estrutura. Considerar-se legitimada por se sentir vista e ouvida é precondição para a pessoa se perceber em segurança, algo crucial quando exploramos o perigoso território do trauma e do abandono. Um estudo com neuroimagens demonstrou que, quando as pessoas ouvem uma declaração que espelha seu estado interno, a amígdala direita por um instante se ilumina, como que para ressaltar o acerto do reflexo. Recomendei que Maria se concentrasse na respiração, um dos exercícios que tínhamos feito antes, e observasse o que ocorria em seu corpo. Após outro longo silêncio, ela começou a falar, hesitante. Existe sempre uma sensação de medo em tudo o que faço. Não tenho a impressão de estar com medo, mas estou sempre me forçando. Na verdade, é difícil para mim estar aqui. Devolvi. Ou uma testemunha vê o desconforto que você sente por se forçar de estar aqui. Ela assentiu com a cabeça, endireitando de leve a coluna, o que sinalizava que se sentia compreendida. Continuou. Cresci achando que minha família era normal, mas sempre senti pavor de meu pai. Nunca achei que ele gostasse de mim. Ele nunca me batia com tanta força quanto batia nos meus irmãos, mas tenho uma sensação difusa de medo. Comentei que uma testemunha percebia o medo que ela sentia ao falar do pai, e a seguir convidei-a a escolher um membro do grupo para representá-lo. Maria examinou a sala e escolheu Scott, um afável produtor de vídeos, um dos mais entusiasmados participantes do grupo. Dei a ele seu roteiro. Eu assumo o papel de seu pai real, que a aterrorizava quando você era pequena, o que ele repetiu. Cumpre destacar que esse método não é um trabalho de improvisação, é uma encenação precisa do diálogo e das instruções dadas pela testemunha e pelo protagonista. Perguntei então a Maria onde ela desejava que seu pai real ficasse, e ela pediu a Scott que ficasse à sua direita de pé, a mais ou menos 2 metros e sem olhar para ela. Estávamos começando a montar o quadro, e toda vez que dirijo uma estrutura, admiro a precisão das projeções externas do hemisfério direito. O protagonista sempre sabe com exatidão onde devem ficar os vários personagens de suas estruturas. Também me surpreende sempre como as pessoas que representam os personagens importantes no passado do protagonista assumem quase de imediato uma realidade virtual. Elas parecem se tornar as pessoas com quem o protagonista tinha de lidar na época, não só para o protagonista, como também, muitas vezes, para os outros participantes. Incentivei Maria a olhar demoradamente para o pai real, que enquanto ela o fitava, podíamos ver que suas emoções oscilavam entre o terror e a profunda compaixão. Ela contava em lágrimas como a vida tinha sido difícil para ele. Na infância, durante a Segunda Guerra Mundial, ele vira pessoas sendo decapitadas e fora obrigado a comer peixe estragado infestado de vermes.
As estruturas promovem uma das condições essenciais para uma mudança terapêutica profunda, um estado análogo ao transe, em que realidades múltiplas se desenrolam lado a lado, o passado e o presente. Saber que você é adulto e sentir o que sentia quando criança, expressar sua raiva ou terror por alguém que se porta como seu abusador, mas sabendo muito bem que está falando com Scott, que não se parece em nada com seu pai real. Experimentar ao mesmo tempo as complexas emoções de lealdade, ternura, raiva e saudade que as crianças sentem pelos pais. Maria começou a falar de seu relacionamento com o pai quando era menina, e continuei a refletir suas expressões. O pai agredia a mãe. Ele a criticava sem cessar. Sua dieta, seu corpo, a forma como cuidava da casa, e Maria sempre temia o que poderia acontecer à mãe quando ele a censurava. Ela falava da mãe como uma pessoa carinhosa e meiga. Sem a mãe, não teria sobrevivido. Ela sempre a consolava depois que o pai brigava com ela, mas não fazia nada para proteger os filhos da fúria paterna. Acho que mamãe também tinha muito medo dele. Tenho a impressão de que ela não nos protegia porque se sentia aprisionada. Nesse ponto, sugeri que era hora de chamar à sala a mãe real de Maria. Ela passou os olhos pelo grupo e abriu um sorriso largo ao pedir a Christian, uma pintora loura, com jeito de escandinava, para representar o papel de sua mãe real. Eu assumo o papel de sua mãe real, que era meiga e carinhosa e sem a qual você não teria sobrevivido, mas que não protegia você de seu pai abusivo. Maria pediu que ela se sentasse numa almofada à sua direita, bem mais perto dela que o pai real. Recomendei-lhe que olhasse para Christian e perguntei: E então, o que acontece quando você olha para ela? Maria respondeu zangada: Nada. Uma testemunha veria que você se retesa o olhar para sua mãe real e diz com raiva que não sente nada, eu disse. Depois de um longo silêncio, perguntei de novo: E agora o que acontece? Maria me pareceu um pouco mais abatida e repetiu: Nada. Perguntei: Há alguma coisa que você queira dizer à sua mãe? Por fim, ela disse: Eu sei que você fez o melhor que podia, e um momento depois acrescentou: Eu queria que você me protegesse. Começou a chorar baixinho e eu perguntei: O que está acontecendo dentro de você? Pondo a mão no peito, sinto que meu coração está batendo com muita força, Maria disse. Minha tristeza é por causa de minha mãe, incapaz de enfrentar meu pai e nos proteger. Ela só se fecha, fingindo que tudo está bem. E na sua mente é provável que esteja mesmo. E isso hoje me enfurece. Tenho vontade de dizer: Mamãe, quando vejo você não reagir a papai quando ele está sendo ruim, quando vejo seu rosto, você parece aborrecida. E não sei por que você não diz: Vá se fuder e suma daqui. Você não sabe lutar. Você é uma mosca morta. Uma parte sua não serve para nada e não está viva. Eu nem sei o que quero dizer. Eu só quero que você seja diferente. Você não faz nada certo, como ao aceitar tudo quando está tudo errado. Observei. Uma testemunha veria como você fica furiosa quando quer que sua mãe enfrente seu pai. Em seguida, Maria contou que desejava que a mãe fugisse de casa com os filhos, que os tirasse de perto do pai aterrorizador. Propus então que outra integrante do grupo fosse escolhida para representar sua mãe ideal. Maria correu os olhos pela sala e escolheu Ellen, terapeuta e praticante de artes marciais. Maria a fez sentar-se numa almofada à sua direita, entre sua mãe real e ela, e pediu-lhe que passasse o braço em torno dela. O que você quer que sua mãe ideal diga a seu pai? Perguntei. Quero que ela diga: se você vai falar assim, vou deixar você e levar as crianças. Não vamos ficar plantados aqui e escutar essa merda. Ellen repetiu as palavras de Maria. Perguntei: E agora, o que acontece? Maria respondeu: Gostei. Sinto uma leve pressão na cabeça. Minha respiração está tranquila. Sinto meu corpo fazendo uma dancinha animada? Legal.
Uma testemunha pode ver como você fica feliz ao ouvir sua mãe dizer que não vai mais tolerar as merdas que seu pai diz e que vai tirar você de perto dele, eu disse. Maria começou a soluçar e disse: Eu teria sido uma menina segura e feliz. Pelo canto do olho, vi vários membros do grupo chorando em silêncio. Era evidente que poder se sentir em segurança e feliz quando criança tocava num ponto delicado na lembrança de todos eles. Daí a pouco, propus chamarmos o pai ideal de Maria. Vi com clareza a Ladistagdinae, alegria nos olhos dela ao examinar o grupo, imaginando seu pai ideal. Por fim, ela escolheu Danny. Dei a ele roteiro que ele leu para ela. Eu assumo o papel de seu pai ideal, que a amaria e cuidaria e que nunca lhe daria medo. Maria lhe pediu que se sentasse à sua esquerda e sorriu. Minha mãe e meu pai saudáveis, exclamou, respondi. Permita-se sentir essa alegria, olhando para um pai ideal que a cobriria de carinho. É lindo! Gritou Maria, abraçando Danny e sorrindo para ele apesar das lágrimas. Estou me lembrando de um momento de ternura real com meu pai e é isso que sinto agora. Eu adoraria ter minha mãe perto de mim também. O pai e a mãe ideais a embalaram. Deixei que a cena prosseguisse por algum tempo para que pudessem introjetar plenamente a experiência. Terminamos com Danny dizendo: Se eu tivesse sido seu pai ideal naquele tempo, eu teria amado você assim e não teria feito maldades com você. Enquanto Ellen acrescentava: Se eu tivesse sido sua mãe ideal, teria defendido você e não teria permitido que nenhum mal lhe sucedesse. Todos os personagens deram então declarações finais, abandonando os papéis que haviam representado e retornando formalmente cada qual à própria identidade. Reescrever a vida. Ninguém é criado em circunstâncias ideais, se é que sabemos que circunstâncias são essas. Como o meu falecido amigo David Servan-Schreiber disse um dia, cada vida é difícil à sua maneira, mas sabemos que para nos tornarmos adultos autoconfiantes e aptos, é importante termos sido criados por pais firmes e previsíveis, pais que se alegravam conosco, com nossas descobertas e explorações, pais que nos ajudavam a organizar nossas idas e vindas, e que serviam de modelos para cuidados pessoais e para as relações com outras pessoas. Deficiências em qualquer dessas áreas costumam se manifestar mais tarde. Em geral, uma criança ignorada ou alvo de humilhações contínuas carece de respeito por si própria. Crianças que não puderam se afirmar provavelmente terão dificuldade para não se deixar intimidar na vida adulta. E a maioria dos adultos que sofreram maus tratos físicos na infância carrega uma raiva latente que exige muita energia para ser contida. Nossos relacionamentos sofrerão também. Quanto mais pesada tiver sido a carga de dor e privações sofridas na infância, maior a probabilidade de interpretarmos as ações de outras pessoas como se fossem dirigidas contra nós. Também teremos menos compreensão de suas lutas, inseguranças e preocupações. Se não pudermos avaliar a complexidade da vida delas, nossa tendência será a de ver em todos os seus atos a confirmação de que nos magoaremos e nos decepcionaremos. Vimos nos capítulos sobre a biologia do trauma como o trauma e o abandono desconectam as pessoas de seu corpo como fonte de prazer e conforto, ou até como uma parte delas que precisa de cuidados e cultivo. Se não pudermos confiar que nosso corpo é capaz de enviar sinais de segurança ou de perigo, e em vez disso, nos sentirmos oprimidos cronicamente por sensações físicas, perderemos a capacidade de ficar à vontade em nossas peles e, por extensão, no mundo. Enquanto seu mapa-mundi se basear em trauma, abuso e negligência, as pessoas vão procurar atalhos rumo ao esquecimento. Prevendo rejeição, escárnio e privação, relutam em tentar novas opções, convencidas de seu fracasso. Essa falta de experimentação as aprisiona num ambiente de crescente medo, isolamento e carência em que é impossível acolher bem até aquelas experiências que poderiam alterar sua visão básica de mundo.
Essa é uma das razões pelas quais as experiências altamente estruturadas da terapia psicomotora são tão valiosas. Os participantes projetam sua realidade interna num espaço ocupado por pessoas reais, onde podem explorar a cacofonia e a confusão do passado. Uma experiência que nos leva a momentos concretos de satisfação triunfante. E isso era assim mesmo. Era o que eu tinha de enfrentar. E era assim que teria sido na época se eu tivesse sido apreciado e tratado com carinho. Passar por uma experiência sensorial de se sentir querido e protegido aos 3 anos, no ambiente de uma estrutura, permite às pessoas reescrever sua vivência interna como se dissessem: posso interagir de forma espontânea com outras pessoas sem precisar temer ser rejeitado ou ferido. As estruturas mobilizam o extraordinário poder da imaginação para transformar as narrativas internas que impulsionam e confinam nossa atuação no mundo. Com o apoio adequado, segredos antes perigosos demais para ser revelados podem ser contados não só a um terapeuta, um padre confessor, mas em nossa imaginação, as próprias pessoas que nos feriram e atraiçoaram. A natureza tridimensional da estrutura transforma o oculto, o vedado e o temido numa realidade visível, concreta. Nesse aspecto, assemelha-se um pouco à terapia SFI, explorada no capítulo anterior. A SFI expõe as partes cindidas criadas para a sobrevivência e permite que a pessoa as identifique e converse com elas, de forma que seu self ileso possa se manifestar. Já uma estrutura cria uma imagem tridimensional daqueles e daquilo com que você tinha de lidar e lhe dá a oportunidade de criar um resultado diferente. A maioria das pessoas hesita em voltar ao passado e ao desencanto. Eles só prometem trazer de volta o intolerável. Contudo, quando esse passado e esse desencanto são refletidos e testemunhados, uma nova realidade começa a ganhar forma. Um reflexo correto cria uma sensação totalmente oposta a ser ignorado, criticado e depreciado. O reflexo lhe permite sentir o que sente e saber o que sabe, um dos pilares da recuperação. O trauma faz com que as pessoas continuem a interpretar o presente à luz de um passado imutável. A cena que você recria numa estrutura pode não ser exatamente o que aconteceu, mas representa a estrutura de seu mundo interior, seu mapa interno e as regras ocultas segundo as quais você tem vivido. A coragem de dizer a verdade. Dirigi outra estrutura de grupo com o Mark, de 26 anos, que aos 13 ouviu por acaso o pai fazendo sexo ao telefone com a cunhada, irmã de sua mãe. Sentindo-se desnorteado, constrangido, ferido, traído e paralisado, tentou conversar com o pai sobre o assunto, mas se deparou com raiva e negação. O pai lhe disse que ele tinha a mente suja e o acusou de tentar destruir a família. Mark nunca se atreveu a contar à mãe o episódio, mas daí em diante os segredos de família e a hipocrisia contaminaram todos os aspectos da vida em sua casa. A sensação generalizada de que ninguém merecia confiança levou-o a uma adolescência solitária. Seus dias, depois da escola, eram nas quadras de basquete do bairro e vendo TV em seu quarto. Quando ele tinha 21 anos, a mãe morreu, de tristeza, segundo ele, e o pai se casou com a cunhada. Mark não foi convidado nem para o enterro nem para o casamento. Segredos desse tipo tornam-se toxinas dentro da gente. Realidades que a pessoa não tem permissão para admitir a si mesma ou aos outros, mas que, ainda assim, se convertem no parâmetro de sua vida. Eu não fazia ideia da história de Mark quando ele se juntou ao grupo, mas seu distanciamento emocional chamava a atenção. Nas avaliações, admitia sentir-se separado de todas as pessoas por um denso nevoeiro. Preocupou-me o que viria à tona quando começássemos a investigar o que se escondia atrás de seu exterior, congelado e inexpressivo. Quando propus que Mark falasse de sua família, ele resmungou alguma coisa e se fechou ainda mais. Sugeri que elegesse uma agulha de contato para lhe dar apoio. Ele escolheu Richard, um homem de cabelo branco, e o fez sentar-se numa almofada a seu lado, tocando-lhe o ombro.
Começou a contar sua história e convidou Joe para representar seu pai real, indicando que ficasse a 3 metros de distância. Pediu a Carolyn, que fazia o papel de sua mãe, que se agachasse num canto com o rosto escondido. Em seguida, Amanda, como sua tia, se postou num lado da sala em atitude desafiadora e com os braços cruzados sobre o peito, representando todas as mulheres calculistas, perversas e ardilosas que correm atrás de homens. Examinando o quadro que montara, Mark endireitou-se na cadeira com os olhos bem abertos. Era evidente que o nevoeiro se dissipara. Uma testemunha pode ver como você está inquieto ao se defrontar com a situação que enfrentava, eu disse. Mark assentiu com ar aprovador e permaneceu calado e pensativo por algum tempo. Então, olhando para o pai, falou de repente. Seu babaca, seu embusteiro, você arruinou minha vida. Pedi a Mark que dissesse a seu pai tudo o que sempre quis, mas nunca pudera. Seguiu-se uma longa lista de acusações. Instruiu o pai a reagir fisicamente, como se tivesse sido esmurrado, para que o filho visse que seus golpes tinham surtido efeito. Não me surpreendi quando Mark declarou espontaneamente que sempre temera perder o controle sobre sua fúria, e que esse medo o tinha impedido de se defender na escola, no trabalho e em outras situações. Depois do confronto de Mark com seu pai real, perguntei-lhe se gostaria que Richard assumisse um novo papel, o de seu pai ideal. Instruí Richard a encará-lo e dizer: se eu tivesse sido seu pai ideal naquela época, teria escutado você e não o acusaria de ter uma mente suja. Quando Richard repetiu essas palavras, Mark pôs-se a tremer. Ah, meu Deus, a vida teria sido tão diferente se eu conseguisse confiar no meu pai e conversado sobre o que estava acontecendo. Eu poderia ter um pai. Pedi então a Richard que dissesse: se eu fosse seu pai ideal naquela época, teria acolhido sua raiva e você teria um pai em quem pudesse confiar. Mark relaxou visivelmente e disse que essa frase teria feito toda a diferença. Nesse ponto, ele se voltou para a intérprete de sua tia, surpreendendo o grupo com a torrente de desaforos que lhe lançou. Sua puta conivente desclassificada. Você traiu sua irmã e arruinou a vida dela. Assim que acabou de falar, Mark caiu no choro. Então contou que sempre vira com muita suspeita toda mulher que demonstrava interesse por ele. O resto da estrutura consumiu mais meia hora, durante a qual, aos poucos, estabelecemos condições para que ele criasse 2 novas mulheres. A tia ideal, que não traía a irmã, mas contribuía para ajudar a família de imigrantes, isolada, e a mãe ideal, que mantinha o interesse e a devoção do marido, e com isso não morria de tristeza. Ele encerrou contemplando com serenidade a cena que criara, com um sorriso no rosto. Durante o restante da oficina, ele se portou como um membro participante e valioso do grupo. E 3 meses depois me enviou um e-mail dizendo que a experiência mudara a sua vida. Estava morando com a primeira namorada e, embora eles tivessem algumas discussões acaloradas, ele conseguira acatar o ponto de vista da moça sem se fechar de maneira defensiva, voltar à atitude de medo ou raiva, ou pensar que ela estava querendo traí-lo. Espantava-se por se sentir bem, mesmo discordando dela, e por ter sido capaz de defender seus pontos de vista. Terminou me pedindo o nome de um terapeuta em sua comunidade que o ajudasse nas mudanças que estava empreendendo. Por sorte, eu tinha aqui um colega que pude lhe indicar. Antídotos para lembranças dolorosas. Da mesma forma que as aulas de defesa pessoal, capítulo 13, as estruturas da terapia psicomotora encerram a possibilidade de formar memórias virtuais que vão coexistir com as realidades dolorosas do passado e proporcionar experiências sensoriais de reconhecimento, carinho e apoio capazes de servir como antídotos para lembranças de mágoas e traições. Para mudar, as pessoas precisam se familiarizar visceralmente com realidades que contradigam de maneira frontal as sensações estáticas do self congelado ou aterrorizado, criado pelo trauma.
substituindo-as por sensações que tenham raízes em segurança, domínio, prazer e conexão. No capítulo sobre EMDR, vimos que uma das funções do sonho é criar associações nas quais os fatos frustrantes do dia se entrelaçam com o resto da vida da pessoa. Ao contrário dos sonhos, as estruturas psicomotoras ainda estão sujeitas às leis da física, mas podem refazer o passado. Está claro que nunca conseguiremos desfazer o que aconteceu, mas podemos criar novos roteiros emocionais, intensos e reais o suficiente para desarmar e neutralizar alguns antigos. Os quadros terapêuticos das estruturas oferecem uma experiência em cuja possibilidade muitos participantes jamais acreditaram. Serem bem recebidos num mundo em que as pessoas os apreciam, os protegem, atendem às suas necessidades e os fazem se sentir à vontade.